Olá, amados! Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam inundando os nossos corações. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, cortante, penetrante, contundente, e chega muitas vezes onde nós não conseguimos chegar, ó Pai. E é mediante essa palavra que eu suplico que o Senhor esteja falando a cada coração, ó Pai, poderosamente, da maneira que só o Senhor pode falar. Em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar no tipo de conteúdo que você anda assistindo na televisão, que você anda vendo na internet, através das mídias sociais? Se você fosse fazer um balanço, se você fosse passar por um determinado crivo, seria aprovado ou reprovável pelo Senhor esse tipo de conteúdo que você tem recebido ultimamente, esse tipo de conteúdo que você tem buscado? Estudos recentes mostram que os brasileiros, entre internet e televisão, eles passam cerca de 8 horas por dia ou na frente da internet ou da televisão. E isso acaba tornando para eles muitas vezes quase que um chiclete para os olhos. Mesmo que eles não estão prestando muita atenção, mas deixa a televisão ligada ali enquanto está fazendo um serviço doméstico, enquanto está preparando alguma coisa, ou enquanto está aguardando o almoço ou o jantar ficar pronto. E aquilo vai meio que anestesiando os seus pensamentos e vai muitas vezes desvirtuando muitas coisas que você poderia estar levando a estar fazendo, estar aproveitando o seu tempo com a sua família ou algo parecido. Veja bem, eu não estou dizendo que a TV ou a internet é a grande vilã de toda essa história. Pelo contrário, a televisão e todas as mídias sociais, quer seja na internet, elas são de grande importância e essenciais também para dias como esses que nós estamos passando. Mas o que eu quero frisar para você é sobre a importância que você tem dado a determinados assuntos. Esses dias eu recebi algumas mensagens via WhatsApp de alguns amigos que parecia mais assim a listagem de um obituário de um jornal do que mensagens de WhatsApp, que tinham mais desgraça, mais desgraças, tantas coisas ruins, calamidades que têm acontecido, e frisando sempre o lado negativo das coisas. E eu fico pensando, que muitas vezes nós perdemos muito tempo com coisas desnecessárias. E, por favor, não confunda que o objetivo dessa mensagem não é fazer uma campanha contra o uso da televisão, contra o uso da internet, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas sim o cuidado que se deve ter com aquilo que nós estamos dando prioridade para as nossas vidas.
que quando nós olhamos aqui para a carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos algo interessante. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, pois mais de 18 vezes, direta ou indiretamente, Paulo ele faz questão de frisar, exortar e aconselhar para que os crentes em Filipos se alegrem no Senhor. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. E onde Paulo estava quando ele escreveu isso? Ele estava num resort? Ele estava na praia? Não. Ele estava preso em Roma. E mesmo assim ele estava preso e ele recomendava, ele orientava para que as pessoas se alegrassem sempre no Senhor. E é interessante que essa carta ela revela a mensagem de que a verdadeira alegria só é encontrada num relacionamento pessoal e dinâmico com Jesus. Por isso que Paulo ele se alegrava no Senhor, independente da circunstância. Que não era o fato dele estar preso, não era o fato dele estar confinado, que isso ia tirar a sua alegria. Pelo contrário, ele sempre buscava se alegrar no Senhor. Por isso que no texto que nós lemos, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos. Veja bem, Paulo ele já havia abordado sobre o cuidado que nós devemos ter com as mulheres que trabalham na igreja. Ele já falou da importância de se alegrar sempre. Ele falou sobre a necessidade de nós não andarmos ansiosos pelas coisas. Mas Paulo aqui ele não estava tratando de um assunto isolado, mas sim ele estava arrematando, preparando assim, melhor dizendo, o desfecho da sua epístola. Por isso que era a conclusão de uma série de conselhos. E por isso que fica uma dica. Quando você pegar um texto bíblico, você leia antes, leia depois, para ver o que esse texto está mostrando, do assunto que está falando, pois afinal de contas você não recebe uma carta e lê só um pedaço da carta, mas sim você lê ela inteira para conhecer e poder contemplar todo o seu conteúdo. E por isso que ele dá continuidade dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é. Ele não está dizendo talvez alguma coisa ou a soma de quase tudo. Mas ele estava falando tudo que é verdadeiro. Tem muitas pessoas que às vezes se preocupam em muitas vezes não causar um constrangimento e vai lá, solta aquela mentirinha. Amados, fique sabendo que para Deus não existe mentira, nem mentirinha, nem mentirona. Toda mentira tem o mesmo peso de pecado aos olhos de Deus. Porque João capítulo 8, versículo 44, nós aprendemos nesse texto que o pai da mentira é o próprio diabo. Então, nós devemos estar se apegando em tudo o que é verdadeiro. Mas é lamentável como muitas pessoas que nos dias de hoje as suas palavras não são dignas de confiança. Tá aí a internet, né, que dá prova disso. Hoje, para você passar para frente uma informação, você tem que checar, conferir a fonte, muitas vezes, senão você mesmo está sendo autor aí das tão famosas, nos dias de hoje, fake news. Por isso que lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz: e nós estamos naquele que é verdadeiro. Veja que paralelo. Enquanto o pai da mentira é o diabo, nós devemos estar
naquele que é verdadeiro. Por isso que Paulo diz que tudo o que é verdadeiro. E ele continua dizendo tudo o que é honesto. Algum tempo atrás eu fui no estabelecimento comercial e eu precisava comprar umas tampinhas, dessas tampinhas que coloca no pé de cadeiras, que as de casa estavam riscando o piso, eu precisava comprar uma quantidade boa de tampinhas para trocar os pés das cadeiras em casa. E quando o rapaz estava me atendendo, e como tinha muitas pessoas no balcão para ser atendidas, ele catou um saco de tampinhas, ele abriu aquele saco, separou as tampinhas que eu precisava, só que no colocar na sacola ele esqueceu. E ele colocou o saco inteiro e colocou a quantidade menor para ele. E ele guardou e assim ele me cobrou por apenas 24 tampinhas e me entregou um saco inteiro. Quando eu cheguei em casa, que eu percebi aquele erro, eu peguei, já voltei lá no estabelecimento e expliquei o que aconteceu e fui devolver. E para surpresa daquele homem, ele falou: mas espera lá, eu te entreguei a mais. Eu falei: sim. E você pagou por uma quantia menor? Eu falei: sim. Ele falou: e você está vindo devolver por quê? E isso me levou a pensar, né? A que ponto caminha o Brasil, né? De que não é mais levado a sério as pessoas que tentam levar uma vida honesta. E eu fico pensando, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 21, ele diz o seguinte: pois nós zelamos para o que é honesto, e não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. A honestidade, amados, não pode ser só perante a presença de Deus. Aliás, diga-se de passagem, Deus está em todos os lugares. Mas também tem que ser nos nossos relacionamentos. Quer seja conjugal, quer seja com irmãos, quer seja com filhos, quer seja profissional, nas nossas transações comerciais. Nós devemos dar o exemplo de honestidade. A nossa conduta com as outras pessoas é um reflexo do cristianismo que nós temos vivido. Por isso que Paulo continua: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo. Algum tempo eu vi um noticiário a respeito das crianças que trabalham no lixão, realidade de Presidente Prudente, pessoas que aguardam o caminhão de lixo chegar para elas separarem alguma coisa para estar ganhando um dinheirinho. Eu vi também uma outra matéria na internet a respeito das crianças que trabalham nas carvoarias, que ganham R$1 por dia pelo trabalho pesado, semelhante ao trabalho de um adulto. E eu quero dizer, amados, que nós como cristãos nós não podemos concordar com esse tipo de injustiça. Nós não podemos nos conformar com esse tipo de situação. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos orienta para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Existe um filme bem antigo, mas muito bom, que chama Lágrimas do Sol, que no final daquele filme está feita uma citação de Edmund Burke, que diz assim: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Nós não podemos ficar na expectativa, nós não podemos ficar apenas na plateia. Nós temos que tomar a nossa postura.
Nós temos que assumir o nosso lado prático da nossa conduta. Por isso que Paulo continua: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. A pureza é um pré-requisito para nós nos achegarmos a Deus. Por isso que Jesus, lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 8, ele diz: bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. A pureza tem que partir do nosso coração, amados. Por isso que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Voltaire, um grande pensador francês, ele disse que 1 grama de exemplo vale mais do que 1 tonelada de conselhos. Expresse amor através das suas atitudes. Viva o amor de Deus evidenciando da maneira que você trate as pessoas. Seja amável no trato. Seja amável nesses dias que muitas vezes você tem que aguardar para o lado de fora do supermercado para chegar a sua vez. Seja amável quando você tiver que aguardar na fila do banco para você poder ir no caixa eletrônico. Haja com cordialidade nessas situações. Não mande mensagens ou não ligue para a pessoa somente quando você tiver um assunto para tratar. Mas mande mensagem desejando um bom dia, desejando uma ótima semana, expressando o desejo de orar por aquela vida. Isso é amabilidade que nós devemos estar compartilhando. Seja amável no trato das pessoas que estão com você na sua casa. Eu gosto muito de um texto de Hebreus capítulo 13, versículo 2, que o autor aos Hebreus ele diz que muitas pessoas no passado, sem saber, hospedaram anjos nas suas casas. Esse é fruto, é reflexo da vossa amabilidade. Às vezes Deus está te dando uma oportunidade única na vida de você estar convivendo com os seus. Seja amável nas suas atitudes. Não permita que as suas atitudes transformem você numa pessoa insensível, alheia para tudo que está acontecendo. Ou também o outro extremo, que você fica tão preocupada, tão neurótica a respeito do que está acontecendo, que você deixa de ser amável com as pessoas. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Quando falamos em boa fama, muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. O que você anda assistindo ou praticando? Você poderia levar Jesus para participar com você? Os sites que você tem acessado, os programas que você tem visto na televisão, você poderia estar chamando Jesus para assistir com você? Você já parou para pensar nisso? E Paulo continua: se há alguma virtude, o que você tem feito ultimamente acrescentou algo de útil na sua vida? O que você tem feito, o que você tem desenvolvido, você tem deixado marcas para a sua posteridade? Aproveite esse tempo para você ler bons livros, para praticar esportes, para compartilhar experiências com os seus familiares, para ouvir aqueles que são mais experientes. Aproveite esse tempo. A letra do hino 421, no seu refrão, diz assim: irmãos e irmãos, falemos do nosso Salvador, oremos
ou cantemos, mas demos-lhe louvor. E é o que Paulo, na sequência, ele fala: se há alguma virtude, se há algum louvor. 1 aos Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amados, nós existimos para o louvor e para a glória de Jesus. Quer seja em palavras, ações ou atitudes. As minhas atividades e atitudes têm glorificado a Deus? As suas palavras, ações, atitudes têm glorificado a Deus? E ele arremata esse versículo dizendo assim: nisso pensai. Ou seja, coloque numa balança tudo isso e toda essa listagem. Se passar por esse crivo, é digno dos seus pensamentos, pois você é especial para Deus. Algum tempo atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa muito amada, muito querida, falando que todos os assuntos que chegarem à nossa mão, nós deveríamos estar passando pelo crivo das 3 peneiras. Peneiras essas que são a verdade, a bondade e a necessidade. Você recebe uma mensagem, você procura saber se é verdade, é o primeiro crivo. Se você não tem certeza se é verdadeiro, não passe adiante. Você recebe essa mensagem, ela é verdadeira, mas ela é totalmente bondosa? Ela não vai ferir, ela não vai agredir, ela não vai magoar o meu próximo? Se sim, já ficou na segunda peneira, então não passe adiante. Se você recebeu essa mensagem, ela é verdadeira, ela é bondosa, você vê se tem necessidade. É realmente necessário eu estar compartilhando esse tipo de conteúdo? Se não tiver necessidade, já ficou na terceira peneira. Por isso que eu pergunto para você nesse momento: o que você tem dado prioridade na sua vida? O seu tempo livre, o que você tem feito do seu tempo livre? De como você tem feito uso do tempo que Deus lhe deu? Eu quero dizer, amados, que ainda é tempo de você rever os seus conceitos e estar se consagrando. É tempo de você olhar para a sua vida à luz desse texto que nós acabamos de ler, de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você fazer uma listagem de prioridade na sua vida e se apresentar diante do Senhor. Eu termino citando uma frase de um dos livros de Nancy Spielberg, que ela diz o seguinte: ó Deus das segundas oportunidades e dos novos recomeços, aqui estou eu mais uma vez. Assim é o nosso Deus, que Ele olha para as nossas vidas e Ele é cheio das segundas oportunidades e dos novos recomeços. Se apegue a esse Deus tremendo e maravilhoso, e grandes coisas acontecerá no meio de nós. Eu creio nisso, porque eu sei que grandes coisas estão por vir. Que possamos meditar a esse respeito e que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por esse dia, pelas nossas vidas. Obrigado, vida essa, ó Pai, que nós colocamos nas Tuas mãos, pois confiamos no Teu cuidado. Nos ajude, ó Pai, a expressar com palavras, com ações, com atitudes, ó Pai, o amor que o Senhor colocou nos nossos corações.
Queremos te suplicar que o Senhor esteja abençoando todas as autoridades civis e militares, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, todos os médicos no nosso país e no mundo, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, todas as pessoas que têm trabalhado para que esse Brasil siga em frente, que o Senhor continue abençoando, visita os nossos missionários, ó Pai, quer seja no Brasil, quer seja em qualquer parte do mundo, ó Pai, supre as suas necessidades, ó Pai, acampe os seus anjos ao redor deles, cuida de nós, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, porque em Ti nós confiamos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus o abençoe e seja feliz na sua jornada. Amém.